Ok? Show. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Estamos aqui nessa madrugada ainda para poder falar um pouco da palavra de Deus. E eu quero nessa noite compartilhar com vocês um salmo, que é o salmo de número 84. Quero ler com vocês alguns versos desse salmo. A partir do verso de número 1 diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para seus filhotes, próximo dos teus altares, Senhor dos Exércitos. Rei meu e Deus meu, bem-aventurados os que habitam em tua casa. Louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplainados, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche seus tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor dos Exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que noutro lugar 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos Exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Antes de meditar um pouquinho, quero fazer uma oração. Amém? Pai amado, querido, nessa madrugada, Senhor, nós nos reunimos, já te louvamos, já te adoramos, Senhor Deus, por meio dos cânticos, e queremos que nesse momento o teu Espírito Santo possa nos falar, nos ensinar, por meio da tua palavra, Senhor, dirigindo nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse salmo é um salmo muito interessante, assim como todos os outros. E esse salmo foi escrito pelos filhos de Corá. Os filhos de Corá, eles eram das descendentes de Levi, vindo da parte dos coatitas. Sabemos que Levi, por meio de Levi vieram os coatitas, os meraritas, os gersonitas. E aqui nós temos os coraitas, os quais escreveram estes salmos. Este salmo, nós podemos dividi-lo em uma parte em que os coraitas falam de si mesmos como aqueles que se alegram por estar presente na casa do Senhor, por estarem trabalhando para o Senhor, ansiosos por estarem ali presentes. E em outra parte, dos peregrinos, aqueles os quais durante de ano em ano faziam a sua peregrinação até Jerusalém, até o templo na casa do Senhor. Aqui no versículo de número 1 até o 2, nós podemos ver como que esses coraitas, como que esses trabalhadores da casa do Senhor, eles se alegravam por ali estarem. A palavra do Senhor diz lá no livro de 1 Crônicas que eles serviam na porta do Senhor, na porta do templo. E é por isso que aqui no versículo de número 1, eles expressam o seu sentimento, o seu prazer de estar na casa do Senhor, quando eles falam: ó Senhor, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha alma e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Os coraitas, eles trabalhavam nas portas como porteiros e também serviam como músicos na casa do Senhor. Então aqui eles expressam a sua gratidão ao Senhor por ali estarem, por ali habitarem, por poderem servir ao Senhor. E nós podemos desde já aprender com esses servos do Senhor, quão importante é estar na casa do Senhor, quão maravilhoso é servir ao Senhor, como que nós podemos nos alegrar em fazer parte do serviço do Senhor, como que a gente pode se sentir honrados por servir ao Senhor.
Em algum momento aqui eles vão falar que a alma dele deseja afetuosamente, desfalece a ponto de quase que desmaiar. Nós sabemos que a linguagem de Salmos é uma linguagem poética, então eles falam dessa maneira como que de uma maneira muito romântica, poética, mas isso é simplesmente para mostrar o quanto a sensibilidade que eles tinham de estar na casa do Senhor. E como é importante nós voltarmos para este salmo, voltarmos para as Escrituras nos dias de hoje. Porque nós vemos que hoje em dia nós temos a liberdade de estar na casa do Senhor, nós temos a liberdade de trabalhar para o Senhor. Porém, contudo, mediante a tantas correrias do dia a dia, os trabalhos e afazeres, muitas vezes nós já chegamos na casa do Senhor cansados, não entregamos o melhor para o Senhor. Então, quando nós vemos que esses homens, eles tinham o prazer de estar na casa do Senhor, não como hoje, não é como hoje os benefícios que nós temos no hoje em dia, com a tecnologia e tudo mais, mas mesmo com as dificuldades que eles tinham, ainda assim eles se expressavam da melhor maneira possível, entregavam o seu melhor de todo o coração para o Senhor. E é por isso que, de uma maneira tão poética, tão linda, eles expressam a sua gratidão, o seu carinho, o seu amor, o seu afeto por estarem diante do Senhor. Eles chegam aqui no verso de número 3, eles vão falar o seguinte: até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para os seus filhotes, próximo dos seus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Eles estavam tão envolvidos com a obra que eles começaram a admirar, e eles notaram que até mesmo os pássaros haviam feito ninhos perto na casa do Senhor, no templo do Senhor. E eles começaram a admirar e pensar consigo mesmo: olha, se até mesmo os pássaros, eles encontraram um lugar para si próximo aos altares do Senhor, quão felizes são esses pássaros que ali estão. Eles começaram a notar que até mesmo eles encontraram ninho para si, casa para eles estarem perto, próximo da casa do Senhor. E quão maravilhoso é quando eles começam a perceber quão bom é estar na casa do Senhor. E isso equivale para nós também nos dias de hoje, como eu já disse. Muitas vezes nós vamos, às vezes durante todos os dias do ano, nós podemos fazer aqui nessa noite até mesmo um balanço de como que foi o nosso ano na presença do Senhor. Porque muitos aqui estivemos na casa do Senhor durante todos os dias desse ano, mas será que durante todos esses dias, ou a maioria deles, nós demos o melhor para o Senhor? Será que nós estávamos lá? Será que nós fomos para a igreja cansados, afadigados, preocupados? Ou será que nós conseguimos dar o nosso melhor durante todo esse ano para o Senhor? Será que durante esse tempo que nós estivemos na casa do Senhor, será que nós podemos dizer que nós estivemos lá com todo o nosso coração? Nós paramos para analisar, nós possamos ver que nem todos os cultos que nós estivemos ali com todo o coração envolvido na presença do Senhor, mas muitas vezes as preocupações do dia nos tiraram a atenção, tiraram o foco principal, que era o Senhor. Então, quando nós vemos essa poesia, até um tanto que parece exagerado da maneira como eles colocam, mas é simplesmente para nos chamar a atenção e nos mostrar de que maneira nós temos nos aproximado dos atos do Senhor, de qual maneira nós temos realmente nos subido até o altar para louvar, ou enfim, cada um conforme aquilo que o Senhor deu em suas mãos, seja na porta, seja servindo a água, seja pregando a palavra, seja evangelizando, qualquer maneira como que nós temos nos colocado. Será que como verdadeiros adoradores, ou será como simplesmente alguns participantes do culto? Então esse salmo, ele vem nos chamar a atenção quanto à maneira como nós temos nos aproximado do Senhor, a maneira como nós temos adorado ao Senhor. Aqui no versículo 4, nós já veremos um outro ponto de vista, não mais dos coraitas que estavam presentes dentro do templo,
não daqueles que estavam servindo na porta, ao qual eles tinham prazer e alegria de estarem servindo na porta, mas aqui ele já vai falar sobre os peregrinos, aos quais caminhavam de ano em ano até a casa do Senhor. Aqui no verso 4 vai dizer o seguinte: bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte. A chuva também enche os seus tanques, vão indo de força em força cada um deles em Sião aparece perante Deus. Nós vemos aqui que o destino daqueles peregrinos, daqueles irmãos, era simplesmente ir à casa do Senhor. Não era todos os dias, não era semanalmente ou mensalmente, mas era de ano em ano. Eles tinham aquela difícil viagem que eles faziam ali, enfrentavam calor, enfrentavam fadiga, enfrentavam desertos e também enfrentavam vales, para que ali, né, durante aquele tempo, aquele período, eles pudessem estar também perante o Senhor, não como os coraitas que estavam todos os dias. E ele fala: bem-aventurado aqueles que habitam em tua casa, bem-aventurado aqueles que te louvam, porque eles faziam parte daqueles que louvavam ao Senhor. Mas ele também fala: bem-aventurado aquele cuja força está em ti, cujo coração está no Senhor. Então ele faz menção daquele povo que tinha aquele sacrifício de ir durante aquele tempo, passando pelos exércitos, passando pelos vales, mas se esforçavam para poder estar diante do Senhor, estarem perante o Senhor. E é interessante aqui no versículo 6, que ele vai falar o seguinte: que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. Ora, Baca, ela tem alguns significados. Um deles se chama lágrimas, vale de lágrimas, ou mesmo árvore de bálsamo. Então, o que os salmistas eles estão querendo dizer aqui? Que durante aquele percurso ao qual eles estavam enfrentando justamente com o destino de chegar até a casa do Senhor, eles passavam por lugares áridos, lugares secos, lugares onde não havia água. Mas nesse lugar, eles muitas vezes choravam, mas não choravam de tristeza, mas choravam de alegria. Por quê? Porque eles sabiam para onde estavam indo. Havia um destino para eles, havia um foco, havia um lugar para onde eles estavam indo, e que eles tinham certeza de que valia a pena aquele sacrifício, valia a pena eles passarem por aquele lugar. Então, quando ele fala que até mesmo as lágrimas deles encheriam aquele lugar, aquele vale, então ele está falando que valia a pena para aquele povo todo aquele sacrifício. Nós sabemos que, se formos estudar, nós veremos que naquele lugar onde está falando especificamente no Vale de Baca, havia um período em que havia chuvas, e as chuvas também encheriam os seus tanques. Mas ele coloca essas chuvas em segundo plano, porque o primeiro lugar veriam as lágrimas daqueles que se alegravam, mesmo na dificuldade, mesmo na fadiga, eles enfrentavam aquele calor, eles enfrentavam ali com alegria, suando, chorando, mas enfrentando, porque eles sabiam que havia um destino, e o prazer deles era chegar até a presença do Senhor. E ia ser muito difícil, mas era esse prazer nele. É por isso que fala: bem-aventurado aquele cuja força está em Deus. Então nós vemos que, por que muitos hoje têm se afastado, têm se desviado dos caminhos do Senhor? Porque têm colocado a sua força somente em si mesmos, têm confiado na força de seus braços, têm tentado fazer a obra de Deus da sua maneira, não têm confiado na força do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que feliz, bem-aventurado é aquele cuja força está em Deus. O próprio Davi, o salmista Davi, falava: Senhor, dá força para o teu servo, dá força para o teu servo. Então nós vemos que os grandes homens de Deus, eles não confiavam na força de seus braços, mas eles confiavam no Senhor. Eles pediam isso: Senhor, nós precisamos da tua força. E é interessante que esse povo, eles passavam pelo Vale de Baca,
Aqui no versículo 7 no verso 7 vai falar que vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. É interessante que havia um destino para eles. Eles iam para o templo do Senhor. Nós podemos, durante a nossa caminhada, nós podemos pensar o seguinte: olha, devido a aquilo que eu fiz, aquilo que eu deixei de fazer perante o Senhor, estou colhendo algo pelo qual eu plantei. E muitas vezes nós vemos isso na palavra de Deus. Nós vemos que Abraão, por exemplo, Abraão ele ouviu o conselho de sua mulher, ouviu o conselho de sua esposa, que estava ali desesperada por não poder gerar. Ele acabou que ele se antecipou em algo e tentar ajudar Deus na promessa que Deus havia feito para ele. E nós vemos que o resultado disso não foi bom para ele. Nós vemos também outros homens de Deus que também se anteciparam. Nós vemos Jacó, que deu ouvidos à sua mãe e se antecipou em tentar tomar a bênção do seu irmão. Nós vemos também que não foi bom para ele naquele momento, ele teve que fugir do seu irmão. Então nós vemos que muitas vezes o vale e o deserto que nós enfrentamos são resultantes de nossas escolhas, são resultantes do nosso esforço próprio de tentar agradar a Deus, ou até mesmo de fugir do chamado de Deus, como foi com Jonas. Mas acontece que nem sempre vai ser assim, porque muitas vezes vai ser o próprio Deus que vai nos colocar em desertos e em vales. E nós podemos ver isso em quem? No mesmo Abraão. Porque quando Abraão, o seu filho Isaac, o filho da promessa, nasceu, nós não vemos Abraão pecando, nós não vemos Abraão se confundindo ou entrando em alguma coisa que não fosse do Senhor. A única coisa que nós não vemos é Abraão levantando altares para o Senhor. E nós vemos que Deus é o próprio Senhor que pede a Abraão o seu filho. Então nós vemos ali que o Senhor o coloca no vale, o Senhor o coloca diante de uma decisão difícil, o Senhor o coloca diante de algo que era uma decisão para ele tomar. Então muitas vezes é o Senhor que vai nos colocar em desertos, é o Senhor que vai nos colocar nos vales, assim como nós entoamos agora há pouco. O Senhor nos leva ao deserto para mostrar o teu amor para conosco. O Senhor nos leva ao deserto ou aos vales para provar o nosso coração, se verdadeiramente nós estamos com o coração inteiro perante o Senhor. Nós vemos aqui no início desse salmo que os coraitas, eles tinham de todo o seu coração, eles anelavam, eles ansiavam por estar diante do Senhor. E aqui nós vemos também esse povo que eles também ansiavam, porque eles passavam por esse deserto, eles passavam pelo vale. Muitas vezes nós estaremos num vale, num deserto como no Negueb, e outras vezes nós estaremos num vale como esse de Baca. Mas eu quero dizer que o nosso choro, ainda que seja um choro de alegria ou mesmo de tristeza, diante do Senhor, não será em vão. Porque tudo isso o Senhor está colhendo, o Senhor está provando, o Senhor está provando o nosso coração, onde que realmente está o nosso coração. A questão é se nós iremos parar no vale, esquecer o Senhor e desistir de tudo, ou será que nós continuaremos de força em força, conforme a palavra do Senhor, mesmo na dificuldade buscando força, mesmo na fadiga e no cansaço buscando força, porque a palavra do Senhor diz que aqueles que esperam em Deus, Ele vai levantar. Aqueles que estão cansados, mesmo assim Ele vai dar força. Aos cansados e sem vigor, Ele vai dar força para caminhar. Então a questão é, para quem nós estamos olhando? Aqui a palavra do Senhor diz o seguinte, aqui no versículo de número 7, vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Ora, o destino deles era Sião. E qual que é o destino da igreja se não é também Sião? Qual que é o destino da igreja de Cristo se não é também buscar o Senhor, se não é também o arrebatamento da igreja, se não é também estar diante do Senhor? Nós também somos peregrinos nessa terra.
A palavra do Senhor diz que nós somos peregrinos e nessa terra nós temos aflições e por muitas vezes nós passaremos por desertos e passaremos por vales. Muitas vezes estaremos alegres, mas muitas vezes chorando. Mas até mesmo as nossas lágrimas servirão para regar, para preparar o caminho. Aquele que semeia com lágrimas, ele voltará sem dúvidas colhendo os seus frutos. Então essa palavra é para que a gente venha olhar para o Senhor, olhar para aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, mas principalmente olhar para o alvo. Lá em Hebreus, a palavra do Senhor vai falar o seguinte: olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, mas não somente olhando de passagem, mas olhando fixamente. E é somente dessa maneira, meus irmãos, que nós, como cristãos, a Igreja de Cristo, poderemos permanecer e perseverar nessa terra de dificuldades. É quando nós aprendemos a olhar somente para o Senhor Jesus, olhar para o nosso alvo. Ora, é interessante como o apóstolo Paulo ele também vai falar sobre o prêmio, sobre aquele que corre para receber um prêmio incorruptível. Nós, contudo, corremos atrás de um prêmio da incorrupção. Nós corremos assim como o atleta que ele tem um foco, ele tem uma missão de correr atrás de um prêmio, de receber uma vitória, e ele não se cansa, ele não se desvia o seu olhar. Assim também somos nós cristãos. Assim também somos nós precisamos, nós devemos olhar somente para o Senhor, e dessa maneira nós conseguiremos chegar até Sião, dessa maneira nós conseguiremos chegar até o nosso alvo. E que essa palavra ela venha servir de consolo e de esperança para aqueles que se esfriaram, para aqueles que se esqueceram do prazer que é servir ao Senhor. A palavra do Senhor diz o seguinte: Davi, ele vai falar para o Senhor: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. É interessante que grandes homens de Deus também perderam o ânimo, também fracassaram, também se desviaram, mas quando eles voltaram ao seu coração, a sua mente, o seu coração de volta para o Senhor, se arrependeram e clamaram e pediram forças, o Senhor deu forças. O salmista também vai falar o seguinte: olha, Senhor, não tornará a nos vivificar? Não tornará, Senhor, quando o Senhor nos vivificar, nos reavivar, então nós novamente louvaremos ao Senhor. É por isso que nós precisamos buscar em Deus força, porque de nós mesmos nós não conseguiremos nada. Mas quando nós pedimos ao Senhor: Senhor, eu sou fraco, mas eu sei que o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então eu me coloco diante do Senhor, assim como aquele pai que chegou perante o Senhor e falou: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Então que nós não venhamos ser arrogantes e a ponto de deixarmos o Senhor quando estivermos fracos, mas possamos ser humildes o suficiente para falar: Senhor, nos ajuda, estou aqui com as minhas mãos vazias, não tenho nada para te oferecer, contudo eu te peço, Senhor, segure minhas mãos e me ajude a caminhar novamente com o Senhor. E que essa palavra venha servir de consolo e de esperança para mim e para todos que estão ouvindo essa palavra nessa noite. No nome do Senhor Jesus. E eu gostaria de agradecer e fazer uma oração para ti nessa tarde, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Pai amado e querido, eu quero nessa noite, Pai, nessas breves palavras que foram ditas, que venham servir de esperança para mim, para todos que ouvirem, que puderem assistir, que venham servir de consolo, de uma vitamina para que possamos caminhar, porque o nosso alvo não é essa terra, Senhor, mas o nosso alvo é Cristo. A nossa esperança está lá nos céus, está em Ti, Senhor. E é por isso que mesmo que passando por desertos, ou mesmo pelos vales, mesmo que com choros, o Senhor vai nos sustentar, porque é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos sustenta, é na força do Senhor que nós permaneceremos, e é contigo, Senhor Deus, que nós estaremos em breve, em nome do Senhor Jesus. Amém.